Olá, meus amigos, minhas amigas, uma excelente noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos envolva e nos inspire, a fim de que essa noite, nessa, nesse estudo, nessa nossa fala, possamos entrar em sintonia com o seu coração augusto e misericordioso. É uma alegria muito grande para mim estar aqui mais uma vez com os amigos do SEAP. Agradecendo aí sempre a paciência e o convite da Dorinha, que nos dá essa oportunidade de conversarmos um pouquinho acerca do Evangelho, desse pão da vida que nos alimenta a alma, nos direciona os passos e nos aclara os destinos, para que sinceramente a gente possa marchar com segurança num rumo de uma evolução mais, mais, mais sublime, mais verdadeira de fato. É uma alegria estar aqui com vocês e hoje buscando extrair um pouquinho mais acerca desse evangelho que nós comentávamos, esse evangelho que é o pão da vida, que é a grande mensagem, a grande novidade divina para os homens. Meditar um pouquinho acerca do início de tudo. Meditar um pouquinho acerca desse extraordinário acontecimento que é o nascimento de Jesus. Buscarmos olhar para esse acontecimento, para esse fato, extraindo uma, uma lição de tantas que nós podemos e conseguimos observar, mas extraindo uma lição que nós acreditamos ser, para os dias de hoje, uma das mais urgentes que nós verdadeiramente precisamos interiorizar e aplicar. É com esse olhar, com esse intuito, que nós vamos comentar aqui acerca do nascimento de Jesus. Há uma lição, uma importante lição dada por Jesus já no seu nascimento. Quando Emmanuel vai escrever no livro Coletânea do Além, no capítulo 70, intitulado A Manjedoura, quando ele vai comentar esse acontecimento que Jesus veio e nasceu ali numa manjedoura em que talvez muitos não esperavam, muitos sequer pensavam e podiam imaginar que o espírito mais sublime, o mais puro de quantos já passaram na terra, viria ali, numa manjedoura. Quando a gente percebe que esse fato já traz em si uma lição de humildade, nós somos como que instigados a raciocinar quanto aos seus desdobramentos. Por que Jesus teria escolhido a manjedoura? Por que não escolher os palácios, as grandes construções romanas? Por que não alcançar ali as posições de poder, de comando, de orientação de massa? Jesus escolhe nascer na manjedoura. E Emmanuel vai dizer que a manjedoura é o símbolo da humildade, dizendo assim: as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Emmanuel prossegue, dizendo algo instigante. Ele diz assim: a manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, o Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. De fato, quando Emmanuel escreve isso, ele
pede de nós um pouco mais de reflexão. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Como a dizer que sem a manjedoura, sem essa lição, sem aprender essa lição eterna de humildade, nós não conseguiremos alcançar com, com a disposição necessária a verdade e a vida. E é pensando um pouco mais sobre isso, sobre essa lição que Jesus traz ao escolher e ao nascer em uma manjedoura, é que nós começamos a refletir um pouco mais sobre esse acontecimento. Buscando então um desdobramento dessa lição de humildade. Como nós poderíamos olhar para esse nascimento de Jesus? O que nós poderíamos aprender com esse nascimento? O que me diz respeito esse nascimento? Claro que quando a gente considera que Jesus é o divino guia dos nossos destinos, o modelo da humanidade, é preciso convir que, de modo algum, ele veio por uma necessidade espiritual dele. De forma que tudo, absolutamente tudo que Jesus viveu, há de ser um ensinamento para nós. Não é possível admitir que Jesus tenha passado por algo em virtude de uma necessidade que ele, em espírito, trazia. Porque, sendo ele um espírito crístico, da mais alta envergadura espiritual, a ponto de nós termos, por exemplo, na Revista Espírita, no mês de fevereiro de 1868, uma mensagem extraordinária sobre os espíritos marcados, falando que os Messias ou os Cristos são aqueles espíritos que atingiram a mais alta posição da hierarquia celeste. Espíritos que já sublimaram tudo que poderiam sublimar. E por isso, diz na mensagem, estão acima das fraquezas e paixões humanas, mesmo na encarnação. Atingiram uma evolução que os torna infalíveis daí por diante. Mesmo na encarnação. Então, por certo que Jesus, ao nascer, já ensinava. O nascimento de Jesus carrega em verdade inúmeras lições, desdobramentos mesmo da humildade, é que hoje nós queremos pegar um. Para isso nós vamos precisar passar em algumas mensagens de Emmanuel, a começar por uma chamada Jesus Veio. Jesus Veio, está no capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel vai comentar a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, em que o apóstolo, ao falar sobre Jesus, diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, na manjedoura, é o mestre se apagando, se aniquilando, para nos ensinar algo. Nessa mensagem, no capítulo 8 do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai ponderar uma coisa sublime da forma de Jesus agir. Da forma de Jesus agir. Emmanuel diz assim: não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular,
Representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Aqui a gente começa a perceber um desdobramento dessa lição de humildade. Aquele que é verdadeiramente humilde age como Jesus agiu, não se sentindo puro demais para se vincular aos outros, mas antes percebendo que justamente por trabalhar ali a humildade é que pode e deve se vincular, deve estar ali em partilha com todas as pessoas. Emmanuel diz assim: homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho em ladrões. O que Emmanuel está comentando aqui é que, ao escolher a manjedoura e ao apagar a sua luz durante todo o momento, durante todo o tempo aqui na Terra, é que Jesus não queria ofuscar ninguém. Ofuscar ninguém. Por isso, Caibar Schutel, perdão, ao comentar sobre o apóstolo Paulo, vai dizer assim: foi o único que viu Jesus com toda a sua grandeza espiritual. Paulo foi o único. Porque todos os demais apóstolos e aqueles que conviveram com Jesus viram Jesus encarnado. Um Jesus que estava apagado para não ofuscar ninguém. E, às vezes, dentro ali das nossas conquistas intelectuais ou sentimentais, a gente se põe numa posição acima dos outros, acima das pessoas, como a dizer: não, esse ambiente eu não posso frequentar. Sou bom demais, sou puro demais para estar nesse lugar. Pois nos parece exatamente o contrário. O verdadeiramente puro pode entrar em qualquer lugar sem alterar-se. Só pode ter receio de pessoa e lugar quem ainda não tem solidez na própria edificação espiritual. Jesus, por ser o ápice, a ponto de Paulo, o apóstolo, no livro dos Espíritos, perdão, ao falar de Jesus na questão 1009, vai dizer o homem-deus, o arquétipo humano. Ele sim pôde vir e lidar com todos. E ele veio. Ele veio. Como a mãe de André Luiz vai dizer para ele, André Luiz, no capítulo 46 do livro Nosso Lar, quando o André vai questionar a encarnação dela, a volta dela à Terra, para se vincular de novo ao Pai, que houvera sido um marido com seus desvios, e ainda para acolher as duas amantes como filhas. André Luiz vai questionar a necessidade disso. Será que não tem outro caminho? E aí a mãe dele vai dizer assim: não, meu filho, não tem. Eu já examinei a questão e os meus superiores estão de acordo. E aí ela traz a belíssima frase: não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. É exatamente isso que Jesus fez. Não podendo nos arrebatar da nossa imperfeição de um momento para outro, ele veio. Mas não veio na sua luz, que ofuscaria o nosso entendimento e os nossos olhos, mas fez-se semelhante aos homens, para que houvesse compatibilidade. Ao falar, usou a nossa linguagem, usou as nossas ferramentas, usou ali o contexto da época, mas nem por isso, deixou de transmitir as lições, as palavras de vida eterna. Não é porque ele era o Cristo que ele precisou ofuscar, mas ele não deixou de ser Cristo para estar conosco.
Por isso, Emmanuel vai dizer com muita sabedoria no livro Pensamento e Vida, capítulo 10. Ele diz assim: apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Parece um contrassenso apequenar-se para ajudar sem perder a altura? Acontece que nós percebemos aqui é que há uma questão a ser meditada acerca de como nós lidamos com o outro. Como nós lidamos com o outro. Apequenar-se para ajudar significa adaptar-se na forma, adaptar-se na palavra, no modo de agir, mas sem perder a altura significa não perder a essência. Então Jesus apagou-se num corpo de carne. Jesus apagou-se numa manjedoura. Ao nascer, tínhamos um bebê, como todos os outros, que não veio derrogar lei alguma, que não veio humilhar ninguém com a sua superioridade, mas que não mudou os seus hábitos, os seus gostos, os seus princípios. Nós nunca veremos Jesus como que envolvido em questões menos dignas sob pretexto de ser caridoso. Sob pretexto de não querer frustrar. Pelo contrário. Quando Jesus foi procurado e foi diversas vezes pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei, ele não tardou na resposta. Não tardou na resposta. Ao ser questionado por estar andando com mulheres de má vida, ao ser questionado por acolher publicanos, ao ser questionado por lidar ali e se aproximar de pessoas enfermas, de pessoas que seriam desprezíveis para a época, Jesus conta 3 parábolas. Da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos, ou mais comumente, a parábola do filho pródigo. Então a gente percebe que Jesus não deixa de ser Cristo, mas ele também não humilhou ninguém. Jesus, hora nenhuma, fica dizendo de como ele veio só por nossa causa, como ele veio aqui, saiu ali da sua grandeza espiritual só para salvar os inúteis. Jesus não dá esse tom para a fala dele. Jesus não dá esse tom para os seus ensinamentos. Ele veio por uma misericórdia infinita, mas ele se apagou para não frustrar, para não humilhar ninguém. Por isso, Emmanuel, na mensagem do Caminho, Verdade e Vida, vai dizer assim: se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Esse é um dos grandes desdobramentos da lição de humildade do nascimento de Jesus. Jesus nasceu numa condição que muitos de nós sequer passamos perto de ter a mesma condição, de vir ali nas mesmas condições. A maior parte de nós veio assim num ambiente muito mais preparado, com muito mais assistência médica. Então, ao nascer e trazer essa lição de humildade, Jesus também está nos convocando a apequenarmos-nos, sem perder a altura. E com um propósito muito claro, que é de ajudar. Jesus não escolheu a manjedoura simplesmente por escolher. Jesus não escolheu a manjedoura simplesmente para chamar atenção. Jesus não escolheu a manjedoura simplesmente para dar um ar de
lição. Não. Ele escolhe a manjedoura porque não quer se fazer superior a ninguém. E o grande desafio que se impõe, o grande desafio que se desdobra disso, é algo que Paulo vai com muita sabedoria dizer aos coríntios. É algo que Paulo vai escrever na primeira carta aos coríntios e que, para nós hoje, o que nós gostaríamos de ressaltar é a grande lição do nascimento de Jesus. Algo que para nós talvez seja tão difícil, algo que talvez pegue, não para todos, é claro, para muitos, provoque assim os pontos mais delicados da tarefa diária, que é lidar com a incompreensão. Lidar com a incompreensão. Porque o apequenar-se para ajudar sem perder a altura é aprender a lidar e aceitar a incompreensão. Aceitar que nem todo mundo vai estar no mesmo ponto de entendimento, que nem todo mundo vai estar aberto para receber a lição, que nem todo mundo vai estar ali apto para desenvolver aquela instrução ou aquele exemplo. A incompreensão. Porque quando Jesus escolhe a manjedoura e vive uma vida como que sem ofuscar, ele também está ali nos ensinando a lidar com a falta de compreensão dos outros, a falta de alcance espiritual. Imaginemos Jesus perante os discípulos no momento em que os discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. Qual deles? Qual deles? Anos já de tarefa. E a discussão era quem que é o maior. Jesus deve ter olhado e falado, nossa, vocês estão nesse ponto ainda? Porque quem se apequena lida com o outro como ele é. Aceita o outro como ele é. Fala para o outro do jeito que ele é capaz de entender. Não importa que talvez eu seja capaz de dar lições muito mais densas, muito mais profundas mesmo. Dou ao outro conforme posso dar e conforme ele pode receber. É por isso que a fala que nós destacamos de Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Na verdade, a fala é um pouco mais longa, porque começa em versículos anteriores, em que ele diz assim, fiz-me judeu para os judeus, para ganhar os judeus, fiz-me como que sem lei para os sem lei, para ganhar os que estavam sem a lei. Fiz-me gentio para os gentios, enfim. E aí ele vai desdobrando até dizer, fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então perceba que Paulo vai para a missão percebendo que nem todos iriam conseguir abarcar ali o que era necessário. A compreensão, o entendimento, que nem todos iriam conseguir cultivar essas sementes no coração a fim de que pudesse criar raízes, criarem flores e frutos. Mas Paulo não deixou. Paulo não deixou de fazer a missão ainda assim. Nem por isso Paulo deixou. Nem por isso Paulo deixou de fazer a sua tarefa. Então, o que nos parece é que um dos convites de Jesus
ao nascer na manjedoura, é nos ensinar a lidar com essa falta de compreensão dos outros, com essa falta, perdão, de, de acolhimento dos outros, percebendo que os outros não são obrigados a estar no mesmo ponto que a gente, que assim como nós fomos aguardados pela divina providência, os outros também o serão. Deus nos esperou para chegar até aqui e tem muito mais, e aguarda muito mais. Assim também somos chamados. Mas veja, é apequenar-se para ajudar. Não é apequenar-se para observar e negligenciar. Não é apequenar-se para não fazer nada. É apequenar-se para ajudar. Então, eu não exijo compreensão, mas também não desisto do outro. Eu não exijo que o outro me atenda, mas eu não deixo ele para lá. Eu sigo, nem que seja numa prece. E isto, claro, admitindo a premissa de que eu estou movido de um verdadeiro sentimento e vontade de ajudar. Emmanuel vai comentar essa fala de Paulo no livro Fonte Viva, no capítulo 72, intitulado Incompreensão. E ele diz assim: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Então, o que Emmanuel está dizendo é que a incompreensão é uma treva, é um ambiente escuro perante a luz, porque a incompreensão vem de quando alguém quer ensinar e existe alguém que não quer aprender, ou não consegue aprender. A incompreensão vem de quando alguém quer ajudar e o outro não consegue aproveitar a ajuda. Seja porque se fecha, seja porque se sente ferido no seu orgulho. E aí Emmanuel diz: se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. E aí ele chama atenção para a lei do auxílio. Porque para auxiliar é preciso apequenar-se, sem perder a altura. Porque existem pessoas que querem ajudar estando no seu patamar. Então, ela até vai para distribuir uma cesta, mas ela se veste de uma forma tão requintada, ela se mostra de uma forma tão superior, não se envolve, entende? Não se mostra acolhedora, se porta de uma forma muito distante, nem tanto pela roupa em si, mas pela maneira como se comporta, como se afasta, e o outro fica assim, né? E nos dizeres, talvez tenha algo do tipo: olha, vim aqui trazer a cesta para ajudar vocês. Vocês que estão passando pela necessidade, nós viemos aqui ajudar. Talvez não desceu ainda o tanto que precisava descer. Talvez ainda não se apequenou como precisava se apequenar. Jesus, hora nenhuma, vai afrontar a nossa inferioridade. Porque não se combate as sombras fazendo guerra com a sombra. O jeito de combater a sombra é fazer luz. É diferente. Um promove a guerra e a violência, e o outro busca o verdadeiro auxílio. Por isso, ao pedir para que a gente não se esqueça da lei do auxílio e observar os seus princípios antes da ação, Emmanuel vai dizer algo muito similar ao que ele diz no Pensamento e Vida. Ele diz assim: descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Só pode descer para ajudar quem já tem altura, quem já subiu.
quem já alcançou conscienciosamente, ou seja, não é por acidente, não é por acaso, é de maneira consciente ele alcançou a vida mais alta. Aí ele pode descer para ajudar. Como nós poderíamos ler no livro Entre a Terra e o Céu, ali no seu capítulo 17, quando Cipriana está conduzindo uma equipe de espíritos para fazer um auxílio numa região densa do umbral, chega um momento que ela para e diz para André Luiz e Calderaro assim: o André para aqui e o Calderaro vai ficar para ajudar ele, para fazer companhia. Porque o André pode descer e talvez ele não suba de novo. Talvez ele vai, mas ele não volta. Por isso que só pode descer para ajudar, sem perder a altura, quem alcançou verdadeiramente, conscienciosamente, a vida mais alta. Porque então já não é mais afetado pela inferioridade, pelos vícios, pelas imperfeições. Então pode descer para ajudar. Porém, Emmanuel diz, descer para ajudar é a arte divina. Por que é a arte divina? Porque é muita sabedoria. É preciso muita sabedoria. Quem desce para ajudar, sem perder a altura, não ofusca nem negligencia. Então precisa de muita sabedoria. Ele prossegue dizendo: a luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Eu acho essa fala assim extraordinária. Gradua as manifestações. Então Jesus nasceu na manjedoura. Pequeno, humilde, frágil, na manjedoura. E gradativamente foi avançando na sua tarefa, na sua missão. Então gradua as manifestações de ti mesmo. Ou seja, adequa as manifestações de ti mesmo. Não chega humilhando, não chega ofendendo, não chega acusando. E aqui é curioso como que a gente precisa mesmo dessa sabedoria para não perder o bom senso. Há uma trovinha psicografada pelo Chico que eu gosto muito, muito, em que ele diz assim, remédio da humanidade com que Deus suprime a dor, uma gota de verdade em 1 litro de amor. Remédio da humanidade com que Deus suprime a dor, uma gota de verdade num litro de amor. Porque a missão do esclarecimento precisa prosseguir, mas ela não pode ser dada de qualquer maneira. Ela não pode ser dada sem perceber o outro, sem perceber o ponto que o outro está, sem lidar com o outro como ele é. Adequa-se à forma, não à essência. Adequa-se à forma, não à essência. Nós jamais vamos parar de falar do amor. Nós jamais vamos parar de falar da necessidade do testemunho. Nós jamais vamos parar de falar da importância da dor. Mas nós vamos adequar a forma. Porque uma coisa é falar de dor para alguém que não está passando por ela. E outra, bem diferente, é falar para uma mãe que está enterrando um filho de 2 anos vítima de um câncer. É preciso ter a sensibilidade. Aí Emmanuel prossegue na mensagem do livro Fonte Viva, dizendo assim: se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. É porque existe um equilíbrio que a vida acontece. E aí ele prossegue dizendo: não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Alguns poucos cada ano.
convocando-nos aqui a uma verdadeira prática da caridade, que é a do lidar com o outro como ele é. Lidar com o outro como ele é. Jesus na manjedoura representa isso. E por vezes a gente se acha sábios demais ou puros demais para suportar a inferioridade do outro. E aí Emmanuel prossegue dizendo: não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há, no sentido de haver, há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira, sem alterar-se. Sem alterar-se. Então, eu sou chamado a lidar com a incompreensão dos outros, mas não necessariamente preciso me vincular de tal forma a perder o meu equilíbrio. O outro está no tempo dele. E o meu trabalho é o da semeadura. Quem semeia, semeia, não colhe. A colheita virá no tempo de Deus. Por isso Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então a gente vai semear, sempre semear. E nunca colher, porque esse não é o nosso trabalho. Nós não somos chamados a colher. Porque se eu quiser colher, talvez vou me comportar como esse bolo de matéria densa. E esse é o grande desafio. A gente quer muito colher. Muito. A gente espera resultados. Quer seja os agradecimentos, quer seja a compreensão, quer seja a mudança do outro. A mudança do outro. Então é preciso prosseguir semeando, porque parece que a gente só vê dois extremos. O extremo de quem quer que o outro mude para ontem, sem perceber o quanto que isso é cruel com o outro, porque o outro tem o seu tempo, o seu desenvolvimento, as suas opiniões, os seus sentimentos, que ninguém pode atropelar. Então parece que a gente só vê esse extremo ou o outro extremo, que é o da negligência. Da negligência que diz assim, você não tem jeito mesmo. Não. Jesus na manjedoura, o nascimento de Jesus, é para dizer, não importa quão incompreendido você seja, prossiga adaptando-se e ensinando. Prossiga fazendo ao outro na forma como ele pode acolher. Mas não ofusque, nem desista de ninguém. É o que Emmanuel vai falar aqui. Ele diz assim, que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer auxiliando, sem prejuízo de nós mesmos. Porque eu não sou convocado a errar junto com o outro. Não sou convocado a errar junto com o outro. Se ele não compreende, paciência. Se ele não compreende, paciência. E aí Emmanuel vai transcrever o versículo de Paulo, mas ele vai trocar o verbo. Paulo diz assim, fiz-me fraco para os fracos, a fim de salvar os fracos, fiz-me tudo para todos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E aí Emmanuel vai trocar o verbo aqui. Ele diz assim, e nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. Olha como Emmanuel trocou o verbo. Ele não disse salvar,
Ele disse erguer. E aí talvez a gente poderia se perguntar, mas será que Emmanuel está corrigindo a tradução? Não, Emmanuel está dando um sinônimo do verbo salvar. Talvez a grande a grande causa dos nossos fracassos ao lidar com os outros é porque a gente acha que salvar é arrebatar os outros de qualquer sofrimento que ele possa vir a ter. Mas Emmanuel vai escrever uma mensagem salvação, intitulada Salvação, em que ele vai conceituar salvar como tirar o outro do perigo e pôr ele no caminho que ele tem que seguir. Salvar, portanto, seria semelhante a dizer ao outro: levanta-te e anda. Isso é salvar, é pôr o outro de volta no caminho que ele precisa seguir, porque ele estava perdido, ele estava desviado, foi salvo. Isso quer dizer, não é que ele foi arrebatado de todo e qualquer sofrimento que ele poderia vir a ter, mas significa que ele foi recolocado no caminho que devia seguir. Mas perceba que isso só acontece com alguns. Então a gente diminui as pretensões, tanto em número quanto em tarefa. Eu não sou chamado a resolver o problema dos outros. Eu só sou chamado a dar a ele condições de ele mesmo resolver os próprios problemas. Por isso que Emmanuel usou o verbo erguer. O que é salvar? Erguer. A pessoa estava caída. Estava caída, eu fui lá e dei a mão para ela. Ela tá de pé de novo. Pode voltar a caminhar. Isso é o salvar. E assim nós vamos fazendo, adaptando-nos sempre, apequenando-nos sempre, para sinceramente poder exemplificar esse amor que é pedido, porque nós somos chamados a amar o próximo como ele é, do jeito que ele está, sem exigir mudanças repentinas e sem negligenciá-lo. Por isso que nós gostaríamos de encerrar essa fala de hoje reconhecendo na manjedoura, nesse nascimento de Jesus, um grande convite a lidar com a incompreensão, não se sentindo inteligente demais ou puro demais para lidar com o outro. Nós gostaríamos de ler uma mensagem de Humberto de Campos. É um pouco longa, então nós vamos pular alguns trechos. Uma mensagem que está no livro Doutrina e Aplicação e é chamada Notícias de Bezerra. Notícia de Bezerra. Notícias de Bezerra. Está no livro Doutrina e Aplicação. Irmão X, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Humberto de Campos diz assim: conta-se que Bezerra de Menezes, o denodado apóstolo do Espiritismo no Brasil, após alguns anos de desencarnação, achava-se em praia deserta, meditando tristemente quanto à maioria dos petitórios que lhe eram endereçados no mundo. Então Bezerra estava triste, por causa das coisas que pediam para ele. Eu falei assim, mas o que pediam para Bezerra? Em grande número de reuniões consagradas à prece, solicitavam-lhe providências de natureza material. Material. Então pediam ajuda a Bezerra para resolver o problema material. Ah, tá faltando dinheiro. Tô com problema de saúde. Meu pai tá internado, né? Natureza material. Aí diz assim: numerosos admiradores e amigos rogavam-lhe empregos rendosos, negócios lucrativos, alojamentos, proteção a documentários diversos, propriedades e promoções. Então, tudo de natureza material. Aí Humberto Campos vai dizer que o Bezerra até ficava feliz. Até ficava feliz. Porque ele era chamado a auxiliar, e ele gosta tanto de auxiliar. Mas, ao mesmo tempo, ele se via como que num conflito. Poxa, com tanto investimento espiritual, com tanto acesso à espiritualidade, por que essas pessoas estão
tão vinculadas a esses processos, a essas atividades muito efêmeras, muito pueris. E aí ele falava assim, mas eu quero lidar, né? Quero ajudar as pessoas de um modo mais verdadeiro, de um modo mais ali, a nutrir mesmo aquela alma. E aí ele ficava num monólogo, né? Num monólogo. E aí, Antônio de Pádua aparece para Bezerra de Menezes, a confortar Bezerra de Menezes. E aí, o que Antônio de Pádua fez? Levou Bezerra de Menezes para uma igreja, para Bezerra de Menezes ouvir o que os fiéis pediam para Antônio de Pádua. Aí Humberto Campos diz assim: o santo impeliu Bezerra a escutar os requerimentos da Assembleia e o ceareiro espírita conseguiu anotar as mais estranhas e inoportunas requisições. Suplicava-se a Antônio casa e comida, dinheiro fácil e saliência política, matrimônio e proteção. Um espírito como Antônio de Pádua. Não faltava quem lhe implorasse contra outrem perseguição e vingança, hostilidade e desprezo, inclusive crimes ocultos. Aí olha o que Antônio de Pádua vai dizer para Bezerra. Observaste atentamente? As petições são quase sempre as mesmas, nos variados campos da fé. Sequioso de burilamento íntimo, troquei na igreja o hábito de cônego pelo burel dos frades. Ensinei a palavra do Mestre Divino, sufocando os espinhos de minhas próprias imperfeições. Fosse nas seduções da vida secular ou na austeridade do convento, caminhava mantendo pavorosas batalhas comigo mesmo, ansiando entesourar a virtude, em cujo encalço permaneço até hoje. Entretanto, procuram-me através da oração por meirinho comum ou por advogado casamenteiro. E aí o Bezerra estava mais confortável, né? Porque Antônio de Pádua era procurado para isso, imagina ele, Bezerra. Aí olha o que Antônio de Pádua vai dizer. Nosso problema, no entanto, é o de instruir sem desanimar. Jesus no monte sentiu extrema compaixão pela turba desvairada, alimentando-lhe o corpo e clareando-lhe a alma obscura. E aí, nesse momento, Bert Campos vai dizer que chega uma mensagem para Bezerra. Nesse momento, chega uma mensagem. Sabe qual era o pedido? Estavam pedindo ajuda para Bezerra para encontrar um tesouro. Para encontrar um tesouro de aventureiros antigos, desde há muito enterrado. Aí o Antônio afagou-lhe os ombros e disse benevolente: vai, meu amigo, e não desdenhes auxiliar. De certo, não te preocuparás com o ouro escondido, mas ensinarás aos nossos irmãos o trato precioso do solo para a riqueza do pão de todos, e, descerrando-lhes o filão do progresso, plantarás entre eles o entendimento e a bondade do excelso amigo. Humberto Campos encerra a mensagem dizendo: Bezerra despediu-se contente e tornou corajoso à luta, compreendendo por fim que não bastaria lamentar a atitude dos companheiros invigilantes, mas auxiliá-los com todo o amor, consciente de que o Cristo é o mestre da humanidade e de que o Evangelho, acima de tudo, é obra de educação. É obra de educação. É obra de reforma íntima de todos os corações na direção de Deus. Essa nos parece ser uma grande e importante lição do nascimento de Jesus. Ao nos ensinar a lidar com a incompreensão, Jesus nos convida a prosseguir no trabalho de educação,
no trabalho do auxílio, que embora seja buscado, seja requisitado por pessoas com interesses e propósitos menos dignos e menos espirituais, nem por isso nós estamos dispensados do serviço. É preciso prosseguir. É preciso investir nas pessoas, percebendo que o trabalho da semeadura é justamente esse. Na parábola do semeador, uma parte da semente cai na beira do caminho, uma parte no solo pedregoso, uma parte no solo espinhento, mas no final encontra-se a terra boa. Se pensarmos nos variados solos humanos, não seria essa uma gradação no espírito em evolução? Primeiro se porta como a beira do caminho, depois pedregoso, depois espinhento, para depois tornar terra boa? Mas a semente precisa estar lá. É preciso prosseguir. Ou como Emmanuel vai dizer no capítulo 82 do livro Fonte Viva, quem serve, prossegue. Eu agradeço a sua atenção, seu carinho, a sua presença. Que Jesus nos abençoe e nossos votos de muita paz.